Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar hoje então o módulo 13, operações com números irracionais. Eu fiz esse esquema aqui hoje, que eu preciso para vocês, deem entrada no conteúdo, façam uma introdução no conteúdo. Hoje, a gente vai precisar só estudar esse bloco daqui, ok? Operações com radicais, é essa matéria que a gente vai estudar hoje. Quando pode acontecer e quando não pode acontecer. Então aqui tem a chavinha explicando pra gente, ó. Vamos ver. Quando eu tenho raízes com o mesmo índice, perdão, eu posso multiplicar e posso dividir, certo? Diferente de quando eu tenho raízes com índices diferentes. Nesse caso, não pode multiplicar nem dividir. Então, eu vou dar um exemplo aqui em cima para vocês poderem entender. Se eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso multiplicar. Vai ficar raiz de 6. Tranquilo. Por quê? Porque o índice dessa raiz aqui ó, é 2, é uma raiz quadrada. Quando não aparece nada, é raiz quadrada. E aqui, então, também vai ser 2. Tá vendo? Índice igual, mesmo índice. Tá lá, ó. Certo? Agora, vamos pegar um exemplo que não dá para fazer. Se eu tiver raiz quarta de 3 vezes raiz quinta de 3, eu não posso multiplicar. Então aqui, ó, não faz nada. Deixa em branco. Certo? Por que que não pode? Porque os índices são diferentes. Ó. Um é 4 e o outro é 5. Então encaixa nesse caso aqui. Beleza? Deu para entender? Ok? Hoje a gente vai trabalhar isso, tanto na multiplicação quanto na divisão. Né? Aqui embaixo já está mostrando, né? Eu deixei a chavinha aqui aberta, ó, tanto para multiplicação quanto para divisão, para os dois. Assim fica mais fácil de entender. Se você puder não copiar, mas copiar ou imprimir isso aqui e colar nessa página, sabe, bem na entrada da página, do módulo, eu acho bem interessante, porque isso vai ajudar bastante você a entender esse módulo, tá bom? Vamos agora para a apostila, para a gente poder trabalhar direitinho. Olha lá, ó. Na apostila, módulo 13, operações com números irracionais, certo? Vamos começar. Aqui embaixo, como a gente já fez aquela introdução, eu vou direto para o exercício 1, para o item 1, que é a multiplicação. Olha lá como é que vai ficar. Aqui, então, a gente vai precisar multiplicar os radicais e obter o resultado. Então, aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 2, raiz cúbica de 2, vezes raiz cúbica de 2. Certo? Então, multiplicando. Eles têm o mesmo índice? Tem o mesmo índice, não é isso? Ó? Mesmo índice aqui, mesmo índice aqui. Índice é esse número que fica ali em cima, tá bom? Como eles apresentam o mesmo índice, eu posso fazer a multiplicação. Então, vai ficar raiz cúbica. Vejam que o índice eu repito, não mexe no índice. E eu só vou multiplicar os números. 4. 2 vezes 2, 4. Beleza? Conclusão. Aí você vai responder aqui por escrito. Você vai responder quando tem mesmo índice, pode multiplicar. Beleza? Agora aqui. Raiz de 2 vezes, na letra B, tá bom? Raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 não aparece nada aqui em cima, então o índice é 2. E aqui também vai ser 2, porque não tem nada. Toda vez que não tem nada, é 2, tá bom? Não esqueçam isso, pelo amor de Deus, não pode confundir. Raiz, quando não tem nada, é 2, porque a gente fala raiz quadrada, então é sempre o 2 ali. Pode multiplicar? Pode também, ó. A resultado vai ser raiz de 2, raiz quadrada, perdão, só que aqui dentro, 6. 2 vezes 3, 6, né? Multiplica os números. Aqui embaixo a resposta vai ser a mesma que a de cima, tá bom? Por quê? Quando tem o mesmo índice, pode multiplicar.
sem problema nenhum. Beleza? Vamos para a segunda página. Fazer o restante, olha lá. Aqui ele já entra com divisão. Raiz de 10 dividido por raiz de 5. Aqui o índice continua sendo 2 e 2, porque não aparece nada. Lembra que eu acabei de falar? Então eu tenho raiz de 10 dividido por raiz de 5. Eu posso dividir, continua sendo uma raiz quadrada, a resposta. E aí eu só vou dividir o 10 por 5. 10 por 5 vai dar 2. A resposta escrita vai ser a mesma que a anterior, só que ao invés de você colocar multiplicar, você vai colocar dividir. Então, quando possuem o mesmo índice, você vai colocar aqui pode dividir. Beleza? Pode dividir. Vamos fazer a próxima. Aqui, ó. Raiz cúbica de 2, a letra D. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. Nesse, a gente vai precisar lembrar de uma regra, não está aparecendo colorido mais para mim, só o azul. Vou deixar azul mesmo, tá? Você vai precisar lembrar de uma regra de potência, ou de regras de potência. Multiplicação. Quando eu tenho a mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Quando tem uma divisão de potências de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Nesse caso vai ser a mesma coisa. A raiz continua sendo raiz quadrada, tá vendo? Raiz 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, 3 menos 2 do expoente vai ficar só 1. Tudo bem? Próximo. Aqui é a mesma resposta do anterior, tá bom? Quando possui o mesmo índice, pode dividir. Próximo, aqui é a multiplicação, letra E. Índices iguais, 3 e 3, pode multiplicar, não tem problema. A resposta vai ser o índice 3 também, e a raiz de 25, porque 5 vezes 5 dá 25. Próximo, raiz quinta de 4. Por quê? 2 vezes 2, opa, peraí. Arruma isso aqui. Não, olha, confundi. Aqui, ó, é regra de potência, igual essa daqui de cima. Repete a base e soma os expoentes. 2 elevado a 3, porque aqui tem expoente 1, aqui tem expoente 2. Como está multiplicando, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Beleza? Deixa eu só arrumar esse 3 aqui, ó. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. E é complicado com essa caneta, viu? 3, agora foi. Tá bom? Porque aqui tem um 1 e está multiplicando. E por último, aqui a letra G, agora. Que a F já foi, letra G agora. Repete a base, a raiz continua sendo 3, raiz cúbica. 15 dividido por 5 vai dar quanto? 3. E aí fechou. Tudo bem? Tudo certo? Fechando essa, aqui a resposta você vai só copiar das anteriores. Se for divisão, quando possui o mesmo índice, pode dividir. Quando for multiplicação, quando for o mesmo índice, pode multiplicar. Tá bom? A resposta é sempre a mesma. Vamos para o exercício 2. O que o exercício 2 reserva aí para a gente? Vamos ler comigo. Observando os resultados obtidos no item 1, responda as questões a seguir. Letra A. A que conclusão você chegou sobre como proceder para multiplicar dois números irracionais na representação com radicais que possuem índices iguais? Então, o que você vai escrever para mim? Você vai escrever a resposta que a gente colocou lá em cima. Então, ó, quando possui mesmo índice, podemos multiplicar. Certo? Por que a gente vai falar só do multiplicar? Porque aqui ele está pedindo só da multiplicação, tá vendo? Multiplicação. No outro que ele vai perguntar do dividir.
E aí a resposta vai ser a mesma, só que ao invés de você colocar podemos multiplicar, você vai colocar podemos dividir. Tá bom? Mas a resposta é a mesma. Quando... lembrando, gente, a escrita não fica perfeita porque vocês sabem que eu uso aquela caneta que não é oficial. Então, fica um pouco borrado. Possui mesmo índice. Podemos dividir. Certinho. Um detalhe que eu quero fazer com vocês, deixa eu ver se eu consigo, tudo bem esse aqui então? Eu quero ver se eu consigo outra cor. Olha lá, não aparece outra cor. Deixa eu voltar para essa página aqui, ver se aqui aparece. Não, olha lá, só está aparecendo a cor azul. Eu gosto de fazer colorido para entender melhor, mas já que não está dando, vamos fazer só com essa cor mesmo. Olha lá, deixa eu apagar esse. Eu queria estudar com vocês essas duas informações aqui, ó. O que ele quer dizer para a gente com esse monte, essa sopa de letrinhas aqui, ó? Na verdade, essa sopa de letrinhas, ela é bem importante para você aprender a estudar sozinho, tá bom? É a leitura matemática que chama. Diz o seguinte: primeiro, você tem que observar que isso aqui é uma multiplicação, tá vendo? Então já mata isso aqui, ó, é uma multiplicação. O que ele está mostrando para a gente? Eu posso multiplicar as duas. Onde está escrito que eu posso? Aqui no sinal de igual, ó. Tá vendo? Quer dizer que eu posso multiplicar as duas. Quando que eu posso? Quando os índices são iguais. Viram que o exercício usou, o exemplo usou a letra N nos dois? Esse N é um número qualquer. Então esse N pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser um 4, como também pode ser 153, desde que seja igual. A primeira raiz tem que ter o mesmo índice que a segunda, não importa que valor que seja. Quando elas tiverem o mesmo índice, o que eu vou poder fazer? Multiplicar os números de dentro da raiz. Viram? E a mesma coisa acontece quando a gente fala da divisão. Olha a divisão aqui do lado. A divisão fala que, essa regra fala que, quando eu tiver uma divisão, lembra que eu falei que é a primeira coisa que a gente tem que olhar? Quando eu tiver uma divisão, quando eu vou poder fazer essa divisão? Quando os índices também forem iguais. Olha lá, índices iguais. Sim? E aí a regra fala pra gente, ó, quando os índices forem iguais, não importa qual valor seja, desde que sejam iguais, eu vou poder dividir os dois números de dentro, tá bom? É bem importante você aprender a ler isso, porque isso é a leitura matemática, isso é que é importante de você aprender. Vamos agora para o último, para o exercício 1, número 1. O exercício 1 é colocar em prática o que a gente acabou de fazer. Antes de começar, eu vou fazer algumas alterações. Primeira alteração, eu quero lembrar vocês que 49, tá aqui embaixo, ó, tá vendo? É a mesma coisa que 7 ao quadrado. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus. 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. E eu posso brincar com isso a hora que eu quiser. Quando eu quiser 49, eu ponho 49. Se eu quiser tirar o 49 e colocar 7 elevado a 2, eu também posso. Tanto faz. E a outra regra que eu quero lembrar vocês é a que eu acabei de falar, mas eu vou repetir novamente. Ó. Vai ficar 3 elevado... Vou usar o 3 não, que o 3 está aqui. 4 elevado a 5 vezes 4 elevado... Opa! 4 elevado a 6, eu tenho 4 elevado a 11. O que eu fiz aqui, gente? Eu repeti a base e somei os expoentes. 5 mais 6, 11. Sim? E também posso fazer assim, ó, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 3. Na divisão, a regra é diferente. Repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 3 vai dar 4. Lembraram dessa regra? Eu vou usar ela daqui a pouco, hein? Primeiro, posso multiplicar esses dois? Efetue diretamente as operações indicadas. Posso multiplicar esses dois? Sim, eu posso. Por que eu posso? Porque os índices são iguais. Olha lá, 2 e 2 vai dar 14. Próxima conta. Posso dividir esses dois? Também posso. Por quê? Índices iguais. 10 dividido por 2, 5. Olha lá, raiz cúbica de 5.
Próximo exercício. Posso multiplicar esses dois? Também posso, porque os índices são iguais. O índice, não sei se vocês repararam, ó, o índice sempre repete. Viu? O índice só repete. Ó. Aqui era 2, manteve 2. Aqui era 3, manteve 3. Aqui era 7, manteve 7. Vamos para a letra D. Posso dividir as duas? Posso, olha lá. Ó. Mesmo índice. Então fica raiz quinta de 32. Agora o que são elas? Vamos ver se vocês entenderam mesmo, hein? Esse aqui se encaixa no caso de multiplicação. Certo? Espera aí que eu fiz o negócio errado aqui. Agora vai. Caso de multiplicação. Eu já sei que é possível, porque os índices são iguais, 5 e 5. Então, já coloco meu 5 aqui. Ó. Eu preciso saber o que eu faço com esses números. Eu tenho 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Lembra que eu acabei de colocar aqui em cima duas regras? Uma de multiplicação e outra de divisão? Na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. Em contrapartida, na de baixo, é uma divisão. Já sei que é possível porque o índice é igual a 4, certo? Aí eu tenho aqui agora, ó, esse 49, esquece ele vai virar um 7 elevado a 2. Sim? Vamos ver o que vai acontecer? Se você olhou aqui em cima, prestou atenção, ó, eu falei que na regra de potências de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes na divisão. Então, se aqui eu tenho 7 elevado a 3, e aqui eu tenho 7 elevado a 2, 3 menos 2 vai dar 1. 7 elevado a 1. Raiz quarta de 7 elevado a 1. E aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Tá bom? Só um adendo aqui no finalzinho da nossa aula. Eu estou regravando essa aula às 5h20 da tarde. Tá vendo aqui em cima? Às 5h20 da tarde. Porque de manhã houve um probleminha lá por invasores, problemas com alguns alunos entrando na nossa aula. E aí eu precisei regravar, tá bom? Estou regravando agora. Assistam a aula, todo o conteúdo que foi explicado está sendo explicado novamente. Tudo bem? Muito obrigado a todos. E deixa eu só conferir aqui. A gente vai parar por aqui. Beleza? Tchau, tchau.